Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Isabela Labate, eu sou jornalista e estou aqui para acompanhar vocês na aula inaugural da pós-graduação em saúde mental em diferentes contextos de crises e catástrofes. Bom, para ministrar essa aula, a gente tem a coordenadora do curso, a Adriana Moro Maieski. Então, Adriana, primeiramente, muito obrigada por já participar dessa aula e disponibilizar um pouco do conteúdo aí que a gente vai ter durante todo esse curso. Por favor, eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Olá a todos. Como a Isabela falou, eu sou a Adriana Moro Maieski. Eu sou a coordenadora da pós e da especialização em saúde mental, né, para contextos de crises e catástrofes. E a minha formação, eu sou assistente social, eu sou terapeuta sistêmica de casal e família, e tenho um mestrado na área de saúde coletiva pela USP. E as minhas principais experiências são de saúde mental, né, de trabalhos com casos de dependência química, enfim, com casos graves, né, com casos em crise. E a proposta dessa especialização é justamente voltada tanto para profissionais de saúde, como profissionais também na área de educação, também de recursos humanos, enfim, é uma proposta multidisciplinar, essa especialização, para justamente lidar com esses contextos, né, de saúde mental, haja vista que nós estamos vivendo por conta da pandemia da Covid-19, né, que é o que a gente mais vê, mas é para outros contextos de crises também, né? Então, desde uma crise num contexto familiar, desde uma crise também em situações de catástrofes, tipo uma mudança climática que a gente vive também, né? Que a gente já viveu no Brasil, né? Por exemplo, a questão da quebra das barragens em Minas Gerais, que trouxe uma grande repercussão para as cidades ao entorno dali, né, de Brumadinho, enfim, que é uma das últimas, infelizmente, tragédias que aconteceram, né, e como que a gente lida com esses contextos, né? Existem equipes especializadas só para lidar com isto, né? E eu tive o privilégio de faço parte de uma equipe dessas, que é um grupo de crise, né, de manejo de crise, com um grupo de estudo da Unifesp, né, da Escola de Enfermagem da Unifesp, com vários profissionais da área de saúde mental. E eu já trabalhei dando suporte online no início da pandemia, né, para pessoas que estavam em crises de ansiedade, de depressão, quando houve o isolamento social, um lockdown que a gente sofreu ano passado, mais restrito, já sofremos agora, né, com a segunda, indo para a terceira onda da Covid, também em algumas cidades, inclusive em São Paulo, em várias capitais, em várias cidades. E atualmente eu dou suporte online também para pessoas que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos pela Covid-19 de forma online, né? Então, esse curso, na verdade, ele nasce por conta da crise da pandemia da Covid-19, atendendo a essas demandas, né? E para capacitar os profissionais para lidar com esses contextos, né? Então, é isso, um pouco da proposta aí, do curso que eu trouxe, né? Mas, enfim, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre, eu escolhi um tema para a gente falar, que é sobre as crises nos contextos familiares, né? Haja vista que a gente está vivendo isso dentro das nossas casas, né? E não deixa de ser uma crise considerável, né? Por conta do isolamento social e dos vários impactos que essa pandemia está trazendo, né? Uhum. Então, deixa para a Isabela fazer as perguntas agora, ela vai me conduzindo e eu vou falando aí. Perfeito, Adriana. Bom, realmente, assim, a gente vai abordar também um pouquinho ao longo dessa aula a questão da pandemia, porque não tem como a gente, hoje em dia, não falar de crise, né, familiar mesmo e não falar de pandemia. Mas, para começar, Adriana, explica para a gente, num contexto geral, o que é uma crise? Qual é o conceito de crise? Então, contexto de crise, né, quando a gente volta para a palavra crise, né, ela
por exemplo, pelo que a gente mais conhece pelo ideograma chinês, né? Que pode ser uma oportunidade e um desafio, né? E quando a gente fala de crise em saúde mental, aí a gente tem que trazer ou para uma crise de saúde mental, que é o que a gente está vivendo agora, de pessoas que estão com sintomas muito exacerbados e graves de depressão, de ansiedade, e como que a gente aborda e intervém nesses casos, né? Os manejos de crise que a gente tem que intervir nessas horas para que as pessoas não fiquem tenham um agravamento maior, né? E existem as crises também no contexto familiar, né? Que é o que eu vou tentar trazer hoje para vocês. E no contexto familiar, a gente vê assim, como as crises elas podem acontecer em qualquer momento da vida, né? Só que no século XXI, como a gente tem uma cultura, é uma cultura que a gente tenta ter controle de tudo, né? E não tendo controle de nada. É uma cultura que visa a gente não querer sofrer, não querer ter problemas, né? Só que quando a gente estuda os contextos familiares, a questão da saúde mental, da própria psicologia, a gente vê que no desenvolvimento das pessoas, as crises elas podem acontecer em qualquer momento, e isso faz parte do ciclo de vida de uma pessoa, inclusive do ciclo de vida da família, né? Então, o ciclo de vida familiar, ele é semelhante ao ciclo de vida de uma pessoa, né? Então, tem duas autoras que são famosas na área de terapia familiar sistêmica, que é a Monica McGoldrick e a Beth Carter, que elas que foram que criaram a teoria do ciclo vital familiar, né? E no ciclo vital familiar, a gente tem desde lá quando a gente nasce, né? Desde quando a pessoa está inserida numa família, e todos os processos familiares, desde a formação de um casal, né? Desde a formação, depois que o casal casa, tem os filhos, o que é uma família quando tem filhos pequenos, o que eles têm que viver dentro daquele contexto, da criação dos filhos, de uma adaptação, da adolescência, que é uma fase de desafio para a família, porque são muitas mudanças, muitos questionamentos, e a família sofre esse impacto. Quando os filhos estão adultos, e aí quando os filhos estão saindo de casa, enfim. Para cada uma dessas fases, resumidamente falando, a Beth Carter e a Monica McGoldrick, elas traçaram mais ou menos o que cada fase dessa a gente tem que saber lidar. E as crises, elas entram em qualquer uma dessas mudanças. E uma das coisas que elas tratam são as crises imprevisíveis, que é justamente o que a gente está vivendo. São crises imprevisíveis, que a gente não tem controle na vida. Então, assim, por exemplo, quando morre alguém, né, que a gente não esperava, quando um divórcio acontece numa família, que é o que a gente está vivendo isso muito com a pandemia, né? Quando alguém fica com uma doença crônica, e a gente vê a Covid, né? Que ela é um vírus, mas que esse vírus tem sofrido tantas mutações, e para os próprios cientistas e para os médicos, a gente tem percebido as consequências disso do pós, né? Mesmo que as pessoas que pegaram o vírus, tiveram a Covid, passaram por um estágio, digamos, um grau leve, e mesmo assim ainda tem consequências disso, que pode cronificar, né? Então, a gente percebe, assim, que como que a gente lida com isso nesses contextos, né? Então, e na crises familiares, que é esse tema que eu estou trazendo para vocês, a gente tem algumas estratégias que os terapeutas, os psicólogos, nós lidamos para minimizar essas situações de conflito, né? Então, é isso que eu vou tentar abordar, trazendo alguns exemplos, né? Por exemplo, os últimos dados que apareceram, né, pegando o dado da pandemia da Covid-19, um dos maiores impactos que teve da Covid-19, além da questão econômica, de saúde pública, na política que nós vivemos ainda no Brasil, né, toda essa questão da vacina, enfim, ora tem, ora não tem, né, o que aconteceu dentro das casas, né? Então, a gente viu um aumento dos divórcios em 2020, na primeira onda, indo para a segunda onda da Covid, um aumento dos divórcios,
dos casais. Tem um dado que eu pesquisei que os cartórios registraram ano passado mais de 54% de divórcios, que aumentou, né? Fora isso, a questão do isolamento social. Então, assim, o ser humano não foi feito para ficar em isolamento social. Nós somos seres sociais, a gente precisa do convívio com as pessoas, a gente precisa ter o contato. Quando a gente vai para o isolamento social, isso gera em todos nós, não tem exceção, níveis maiores de ansiedade. Se a pessoa já tinha sintoma depressivo, isso fica mais exacerbado. Se tem situações de estresse, isso fica maior. E nas famílias, o que a gente percebeu é que houve ainda está acontecendo muitos conflitos que têm acontecido pela própria convivência, né? E aí a gente vê assim, até teve uma reportagem que eu pesquisei, que eu trouxe para essa aula, é que aqui a gente está conversando, mas eu estou falando do que eu pesquisei que está dentro da aula, né? Para ficar mais fácil para a gente entender. É uma reportagem que fala assim, da crise à esperança, né? Nos contextos familiares. E aí, um jovem de 24 anos, né, ele dá essa entrevista e ele fala, né, que no isolamento social a família dele começou a entrar em várias discussões, desde o simples serviço doméstico até as divisões de tarefas, as dificuldades de fazer um home office dentro de casa, porque a gente acha assim, o home office é bom, é confortável, mas já tem estudos que estão mostrando que muitas horas de home office está gerando nos trabalhadores, além dos sintomas de ansiedade e depressão, a síndrome de burnout, que é o esgotamento. Porque o que acontece também no home office? A pessoa ela fica ali trabalhando horas, até horas a mais, né? E junto com tudo aquilo, você tem que administrar a tua família, os filhos, né? O casamento, tudo acontecendo, né? Alguns conseguem ter um espaço, né, separado, outros não. Então, o que a gente vai ver é um aumento desses sintomas, né? Isso já está aparecendo nas pesquisas, né? E aí esse jovem fala que uma das formas da gente, né, que é tão simples e eficaz, uma simples conversa, um simples diálogo, né, um simples manejo da própria ansiedade, né, e conversar com os familiares e colocar alguns limites, né, para que a empatia, o diálogo, todas essas coisas que a gente tanto fala, trazer para a prática, na convivência, e que isso minimiza esses conflitos e essas crises, né. Mas a gente sabe que existem famílias que conseguem lidar com crises muito bem, né? Mas existem contextos familiares que não conseguem, né? E aí essa é a grande dificuldade, né? Que na terapia familiar a gente tenta administrar isso, usar técnicas para a questão da comunicação, né? Divisão de papéis, coisas que cada um possa fazer. Então, tem algumas famílias, que inclusive eu já atendi nesse contexto de pandemia, que elas não conseguem lidar bem com esses contextos de crise, não só por conta da pandemia, de várias outras questões que vão surgindo, né? Porque o que acontece? Nós todos queremos manter o equilíbrio nas situações e um certo controle, até pela nossa própria questão de saúde mental, né? Ninguém quer viver debaixo de um estresse forte, de uma ansiedade forte, porque isso exaure, isso leva a sintomas de síndrome de burnout, né? Nós não fomos feitos para viver sobre um nível de estresse altíssimo. Existem alguns pontos de estresse, e o estresse faz parte da nossa vida, e a gente tem que lidar com isso, né? Mas existem algumas famílias que não conseguem, e aí a gente tem que fortalecer os vínculos familiares para que não haja rupturas, né? Porque existem casos de famílias que nesses contextos não conseguem lidar e acabam pegando, digamos, algum familiar que está com uma dificuldade maior e até excluindo do contexto familiar, né? O que não facilita, gera mais dificuldades e mais estresse, né? Então, essa é um dos pontos que a gente está lidando. Uhum. Um outro ponto que eu trouxe nessa aula também, que apareceu, o Brasil, infelizmente, é tido nas estatísticas como um dos maiores índices de
depressão e ansiedade, né? Existe um estudo que foi feito recentemente, até esse estudo apareceu em fevereiro desse ano, com 11 países, e o Brasil aparece com um país que mais tem sintomas de ansiedade e depressão, né? E já tinha um estudo anterior, que é o estudo Megacity, que foi feito pela USP, lá pelo Instituto de Psiquiatria, e esse novo estudo, que também foi feito pela USP em 11 países, que apareceu agora com a pandemia, aparece ainda mais, né? As taxas são muito altas de ansiedade, chegando a mais de 60%, de depressão também, né? E a gente vê isso aparecendo dentro dos contextos, né? Familiares, do trabalho também, porque as empresas hoje estão tendo que lidar e trabalhar com a questão da saúde mental dentro das empresas também, por conta do aumento dos casos, por conta da pandemia, né? E uma outra realidade triste no Brasil, que se exacerbou, né, com a pandemia, foi a questão da violência contra a mulher. Contra as crianças também, mas eu vou trazer aqui uma questão mais da violência contra a mulher. Adriana, você está falando, né, da violência contra a mulher, que infelizmente aumentou aí durante a pandemia. Eu tenho dado aqui, ó, o país registrou 105.821 denúncias de violência contra a mulher no ano passado, né, em 2020. Esses são dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Isso. Comenta um pouquinho mais sobre isso, porque realmente também está num contexto de crise familiar e ainda mais Sim. exacerbado por conta da pandemia, né, Adriana? Alguns estudos falam, né, que a mulher que já vivia isso, né, porque isso é um histórico, esse contexto já existia antes da pandemia, né? O que aconteceu com a pandemia? Por conta do isolamento social, do lockdown que nós tivemos, né, as pessoas tiveram que ficar muito mais tempo em casa. E algumas dessas mulheres que já viviam essa situação de violência com a maior parte são parceiros, né? São parceiros, são companheiros, são namorados, enfim, né? Então, eles ficaram dentro de casa convivendo com isso, né? E as violências que aparecem, né? Não é só a violência física é o que mais aparece e ali fica registrado no corpo da mulher, infelizmente, né? Mas a Lei Maria da Penha prevê outros tipos de violência que são tão graves quanto. Então, uma das violências que é muito grave é a violência psicológica, que é quando o sujeito, né, no caso, geralmente o companheiro, ele ofende, ele humilha, ele provoca assédio moral, né, enfim, ele pode desconstruir a identidade de uma mulher, né? E isso aumenta muito a questão da ansiedade, da depressão, né? Eu já li estudos que mulheres que são submetidas a esse tipo de violência doméstica são mulheres que desenvolvem doenças graves, que têm baixa imunidade, aí tendo mais baixa imunidade, com tendência de pegar o Covid, né? Sim, afeta diretamente na saúde da mulher, diretamente na saúde, em todo. Não é só Pelo que eu estou entendendo, a crise em si, a crise familiar, a violência contra a mulher, ela afeta a saúde do indivíduo. A saúde de quem sofre a violência. Isso, nós estamos falando de mulheres, mas crianças, a gente tem visto o último caso absurdo que aconteceu no Rio de Janeiro, né, daquele menino, do Henry, né, então, contra crianças, contra adolescentes, mas eu estou trazendo mais em relação aqui das mulheres. E aí ela teve que conviver mais com a pessoa dentro de casa. Muitas dessas mulheres têm medo de denunciar, né? Se bem que agora as mulheres estão utilizando mais da lei e das políticas mesmo para denunciar mesmo, porque geralmente essas mulheres, quando elas sofrem esse tipo de violência, elas têm que entrar com medida protetiva, né? Alguns casos a polícia, a delegacia da mulher conseguem tirar, né, o agressor de casa, mas se você está em isolamento social, em lockdown, fica mais difícil, né? Porque tudo ficou mais lento no Brasil, os serviços ficam mais limitados, né? E nisso ela vai sofrendo. Então, assim,
esse dado que apareceu são geralmente, o agressor tem um perfil assim de homens entre 30 e 39 anos, né? A maior parte são pardos, que apareceu nessa pesquisa do Ministério, e geralmente essas mulheres estão num contexto de classe média baixa, classe C, classe D, né? A maior parte delas tem um perfil de serem mulheres também pardas, negras, mas só deixando claro que isso é o que mais apareceu nessa pesquisa, mas a violência contra a mulher, ela aparece em todos os segmentos da sociedade, em qualquer nível socioeconômico e cultural. Não é só a questão socioeconômica da classe C e D, entendeu? Isso aparece em vários contextos, né? Mas na questão da pandemia foi o que mais apareceu nessa pesquisa. Então, assim, é uma situação grave, né? A gente sabe que existe aí a lei do feminicídio, infelizmente algumas mulheres, né, perderam a vida num contexto desse, né? E ainda a gente tem muito que trabalhar nesse sentido, né? Eu acho que a política pública existe, mas a gente tem que ter um enfrentamento mais, né? Uma intervenção mais, assim, precisa nisso, né? Até de retirar essa mulher o quanto antes desse contexto, ou retirar esse agressor, enfim, usar todas as medidas, porque ela fica em risco. Por exemplo, se tem criança pequena, né? Adolescentes também estão em risco, entendeu? Porque eles estão sofrendo a violência no todo o sistema, em todo o contexto familiar, né? Então, isso é um dado de consequência também, né, dessa pandemia, assim, de lidar com essas crises, né? E as mulheres, geralmente, são mulheres, assim, que têm um perfil que, em alguns casos, elas têm a dependência não só afetiva, que é uma coisa grave, né? Dependência afetiva é tão grave quanto uma dependência química. É uma dependência comportamental pelo afeto, né? Então, se confunde, né? Achando que aquilo não é amor, aquilo é uma dependência afetiva, né? Que a pessoa cria um comportamento de codependência pelo outro, para ter algum ganho, algum afeto, alguma atenção, mas não é. Isso não é amor. Então, uma das campanhas do Ministério, que foi lançada agora, em março, junto com o Conselho Nacional da Justiça, foi justamente essa campanha. O amor, ele não dói, né? O amor não dói. O amor, ele traz para você proteção, ele traz cuidado, é uma coisa saudável. Então, se você está numa relação dessa, isso nunca foi amor, né? É uma relação tóxica, nociva, e você tem que sair o quanto antes. Mas para sair desse contexto não é simples, né? Então, eu justamente queria te fazer uma pergunta sobre isso, Adriana. Para sair desse contexto, muita mulher acaba tendo medo, né, de denunciar, medo de tomar alguma decisão, enfim, de expor essa situação. Como que a gente pode diminuir esse tipo de situação e como que a gente pode diminuir, né, dar mais confiança para a mulher que está sendo agredida, que está sofrendo essa violência? É uma mulher que precisa de atendimento multidisciplinar, né? Então, assim, precisa ir para um centro de referência, né? Em São Paulo, em todas as capitais, em todas as cidades tem os centros de referência de atendimento à mulher em situação de violência. E nesses centros existem psicólogos, assistentes sociais, né? Advogados, né? Enfim, todo um suporte para dar para essa mulher até ela conseguir também ser fortalecida do ponto de vista psicológico, também social, para conseguir até fazer a denúncia e conseguir sair desse contexto, né? Existem alguns trabalhos também, muitas dessas mulheres, elas dependem financeiramente até desses companheiros, né? E isso é um outro fator que dificulta para a mulher também sair, né? Porque não é só a perda, o afeto que é um afeto, que não é um afeto, né? Que é uma relação tóxica, mas ela tem perdas materiais, né? Então, em muitos contextos, quando elas saem desse contexto, elas saem com muitas perdas, com muitas dificuldades, elas têm que recomeçar a vida, né? Então, existe também as redes de apoio no sentido de tirar essas mulheres, muitas que não têm nem para onde ir, para casas, né? Que tem em São Paulo existem algumas casas
que apoiam essas mulheres para elas ficarem um tempo até com seus filhos, né? Até elas conseguirem ter um trabalho, uma inserção no mercado de trabalho e poder terem um lugar para morar, né? Então, é uma situação bem, assim, delicada, né? Exige um trabalho muito de atendimento psicossocial mesmo, de acompanhamento, para que a mulher consiga sair desse contexto, né? Falando de um modo geral, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para diminuir essas crises, né, no contexto familiar? Porque você disse que tem algumas estratégias, né? Quais são essas? Tudo começa com você lidar com a realidade, né? Porque existem algumas famílias que, quando elas estão em crise, e isso é natural do ser humano, né? Quando você entra numa crise, numa perda de um trabalho, num problema de doença crônica, né? Quando você vê um familiar com um Covid, que é o caso que nós estamos vivendo agora, a gente tende a ter tem alguns especialistas que usam um termo assim, uma positividade tóxica, né? O que é? Você olhar para a situação e dizer, não, vai passar, tudo passa, vai melhorar, e assim, claro, tudo passa, crises passam, vêm, vão, e outras virão, mas é lidar com a realidade. Essa é a primeira coisa, é ter pé no chão e lidar com a realidade. Ó, estamos enfrentando um problema de saúde, um dos nossos entes, ou não sei quantas pessoas pegaram Covid, então, assim, alguns casos podem manter um isolamento dentro de casa e se tratar quando são casos leves, e alguns outros casos vão precisar ser internados, e infelizmente alguns vão parar na UTI. E lidar com essa realidade, a família precisa de suporte, né? Então, por isso que é necessário ter uma equipe também de psicólogos, terapeutas, para darem esse suporte para essa família, nesse momento de crise, para orientarem, fortalecerem, né? E desenvolver uma coisa que a gente tem desenvolvido e que não é fácil, que é a resiliência nesses contextos de crise, né? E desenvolver resiliência, algumas pessoas conseguem, outras não, né? Porque o que é a resiliência? É a capacidade de você passar por dificuldades, por perdas, e se manter forte enfrentando a situação dia a dia, nem que seja aos poucos, mas você precisa continuar. Porque existem algumas famílias que enfrentam essas situações e o nível de estresse é tão alto que paralisa. Elas não conseguem nem ir para frente nem para trás, fica assim, aquele estado paralisante do tamanho do nível de estresse que acontece. Então, por isso que precisa dos profissionais de saúde mental, né, dos médicos, dos psicólogos, dos terapeutas, para darem suporte nessa hora para essas famílias, né. Então, o que a gente tem visto pela Covid, né, trazendo para o contexto da pandemia novamente, que uma das maiores crises que a gente está enfrentando, além dessa questão que eu já trouxe para vocês do isolamento, do convívio e tal, agora a gente está enfrentando muitas famílias perdendo seus entes queridos, né? Desde o ano passado isso está vindo e agora está cada vez maior, né? E que são os enlutados pela Covid, né? E eu atendi já casos de, por exemplo, de um caso que eu atendi online, que ele tinha perdido 17 familiares em uma questão assim de pouquíssimos meses, né? Nem de 2 meses, né? E um luto em cima do luto, né? A pessoa com sintomas claros de depressão, de ansiedade, né? E a gente tenta, eu junto com essa equipe, nós tentamos dar suporte online nos atendimentos, né? Numa escuta, no acolhimento, no automanejo dos sintomas de ansiedade e depressão, utilizando alguns recursos, algumas técnicas que a gente usa de respiração, até mesmo da meditação, enfim, que a gente usa alguns exercícios de visualização para minimizar esses sintomas, né? E existe também os suportes que são dados, isso existe em várias universidades no Brasil que estão fazendo, institutos de psicologia, enfim, oferecendo grupos online para enlutados da Covid, que perderam, né, seus entes queridos pela Covid. Então, a gente está lidando com uma situação muito grave nesse momento, né?
e que as pessoas precisam ser acolhidas, elas precisam ser cuidadas do ponto de vista de saúde mental, né? E por isso que existem tantos trabalhos no Brasil dando suporte para isso, e é para isso que a gente está aqui, né? E essa especialização, na verdade, ela é uma especialização para a gente discutir essas questões da saúde mental, dos transtornos, enfim, da questão do luto também, né, num contexto também de pandemia e de outras catástrofes, e como que a gente pode intervir, né, num contexto de crise, oferecendo suporte, grupos, escuta, acolhimento, né, para essas pessoas, aos poucos, retomarem a vida e irem superando. Se bem que um luto, a gente, como especialista de saúde mental, sabe que é um processo. Então, elaborar luto depende do tempo de cada um, não tem um tempo determinado, né? Se um luto de um ente querido já é difícil você elaborar, se imagine de várias pessoas que foram perdidas em pouco tempo, né? Então, vai precisar de suporte psicológico, psiquiátrico, né, até as coisas irem retomando. E leva tempo, né? Adriana, você trouxe uma questão interessante, né? Porque realmente, no caso da Covid, a gente está passando por uma situação inédita, que é das pessoas não poderem se despedir dos parentes, né? Elas não podem, muitas vezes, nem acompanhar o parente ali no hospital, porque sempre tem esse pré, né, antes da morte, assim, de você estar lá com o seu parente, né, acompanhar ele durante esses últimos dias de vida, e a gente nesse momento não tem. Isso interfere de alguma forma nesse processo de luto? Com certeza. O processo de luto fica mais intenso, né? Porque, assim, do ponto de vista psicológico, quando a gente tem um ente querido num estado de não pandemia, é isso que você falou. Por exemplo, se tem uma pessoa na UTI, né, que está em estado grave, você tem alguns horários que você consegue entrar na UTI e você consegue ter contato com o seu familiar, em contexto de não pandemia, né? Com contexto de pandemia, você praticamente nem pode, você nem entra na UTI. Existem várias restrições nos hospitais, né? Salvo algumas exceções que para você entrar tem que entrar com toda, isso se o médico autorizar, se a equipe autorizar, um IPI super bem controlado, e praticamente você nem vai poder ter contato, né? Então, assim, é praticamente assim, você acaba vendo talvez pelo um vidro só, porque na verdade nem pode entrar, é só os profissionais de saúde que tem que estar lá na UTI. Então já começa ali, né? A angústia da família já começa ali, de não poder nem ver, nem ter contato mais, e quando entra em óbito, você praticamente também é um velório, um enterro extremamente rápido, tudo fechado, tudo lacrado, você não pode mais olhar para o corpo, você não vê corpo. Tá tudo lacrado, tudo, né? E a gente sabe que psicologicamente a gente precisa fazer a despedida do nosso ente querido, né? A gente precisa passar pelo ritual do velório, né, do enterro, a gente precisa se despedir. Todos nós temos essa necessidade, né? Então é uma etapa do luto que praticamente você não consegue, por isso que o nível de angústia aí que as famílias estão vivendo é muito grande, é um luto muito dolorido, né? E por isso da necessidade do suporte em terapia individual, em grupos, né? De acolhimento, de escuta, e leva muito tempo a elaboração de um luto desse. Se em contexto normal já leva, num contexto de pandemia, precisa de mais suporte, mais acolhimento, né? Perfeito, Adriana. Acho que deu para entender um pouco da importância dessa pós-graduação, né, desse curso, que foi uma aula inaugural para os alunos realmente entenderem qual vai ser o grande contexto, né, dessa pós-graduação. Para finalizar, tem algo que você gostaria de falar para quem está nos assistindo, para os alunos, a respeito desse tema e a respeito também do curso? Lembrando que essa especialização, ela justamente é para capacitar todos nós, né, profissionais de saúde, pessoas que estão no terceiro setor, também na área de assistência social, enfim, para saber ter manejo para lidar com crise, né, a gente tem vários
a Organização Mundial da Saúde tem vários protocolos, né, que tem diretrizes para lidar com o manejo de crise, né, e geralmente envolve equipes multidisciplinares, e essa especialização, além de lidar com o manejo de crise, com contextos disso, é tentar promover projetos, pequenos projetos que cada um possa fazer de intervenção seja na sua comunidade, seja no seu serviço de saúde, seja numa ONG, até mesmo numa empresa, junto com recursos humanos, né, grupos de apoio, enfim, para lidar com crises, para que a gente possa ter um pouco mais de cuidado com a saúde mental, porque o que está previsto, assim, é que essa pandemia, a gente não sabe quanto tempo ela ainda vai levar, mas vai levar ainda mais um tempo, né, e as previsões, assim, que pode passar, pode ter o controle com a vacina, com medicação, a gente tem muita esperança nisso, e já tem, né, as vacinas, enfim, mas sabemos que existem cientistas que já preveram que podem acontecerem mais pandemias, né? Outras pandemias podem acontecer, e outras catástrofes podem acontecer, a gente não tem mais controle sobre isso, né? Nunca tivemos, e daqui para frente, a gente cada vez mais vai ter que saber lidar com crise, né? Mas saber que crise, ela também, ela é uma oportunidade, né? Ela é uma oportunidade de crescimento, né? Então, eu sempre falo assim para as pessoas que eu atendo, enfim, o que você pode aprender com a crise? Muitas coisas. Você pode aprender a ficar mais fortalecido, você vai valorizar mais a sua vida, valorizar muito mais a questão da saúde, né? Saber que a sua família, os seus amigos são muito importantes para você, né? Que na hora da crise, muitas vezes a gente sabe que são poucas pessoas que ficam ali do seu lado, né? Então, assim, valorizar isso, o que a vida nos oferece, né? E crescer junto com isso, né? E ajudar os outros também, né? Porque o que a gente está vendo na pandemia é que, assim, se a gente não se cuidar, isso vai impactar na transmissão do vírus para outros, que inocentemente não tem nada a ver. Então, por isso, o reforço de todos nós, profissionais de saúde, falando, use máscara, mantenha a distância social, faça os controles, faça os protocolos, porque isso minimiza, né? E isso é pensar no outro, é cuidar de você e cuidar do outro, né? Então, é isso que eu deixo de recado para vocês, né? Que aprender com a crise, né? Ser fortalecido. E é nessa hora que a gente se torna resiliente, que as famílias se tornam resilientes, que as empresas também, né? As empresas estão passando, já vem vários estudos que os trabalhadores estão enfrentando muito mais síndrome de burnout, né? Os profissionais de saúde, né? Que é um segmento que está sofrendo um dos maiores níveis de estresse e de síndrome de burnout são os profissionais de saúde na linha de frente da Covid, né? E que eles já estão exaustos, não tem gente para substituir, né? São poucos, porque é correr risco de vida. Muitos deles trabalham, por exemplo, um médico, enfim, que está na emergência, uma enfermeira, enfim, outros profissionais, às vezes não podem nem ter contato com a sua família, tem que ficar em isolamento, né? Porque pode transmitir o vírus para algum do seu familiar. Então, é uma situação bem delicada de estresse, né? E que todos nós agora precisamos ajudar uns aos outros aí para ir superando e ter esperança, né? De que essa pandemia vai passar, né? Mas saber lidar com ela com um grande aprendizado na vida, né? De valorizar as coisas que realmente valem a pena, né? Que é a vida, a saúde, né? E prosseguir, né? Prosseguir. Perfeito, Adriana. Realmente, assim, eu acho que o que a gente falou aqui um pouquinho, o que você falou um pouquinho nessa aula inaugural, serve para todo mundo, né? Todo mundo está enfrentando dificuldades nessa pandemia que talvez nunca tivesse enfrentado de frente, né? E agora a gente está convivendo aí com novos sentimentos, novas angústias, enfim, até novas doenças, né? Psicológicas, enfim, a saúde mental afetada. E mesmo assim, e mesmo a Covid, né? Já tem vários estudos científicos que saíram da repercussão que esse vírus, né, porque já teve várias mutações, né, enfim,
de danos neurológicos e até de transtornos psiquiátricos, que já apareceram em alguns artigos científicos do pós, né, das pessoas que já tiveram Covid, né, inclusive perdas de memória, enfim, né, estados, porque a Covid é uma doença imprevisível, gente, a gente não sabe, para algumas pessoas ela se manifesta de forma, às vezes de um grau leve, e de repente ela vai se manifestando em estado grave, quando vê a pessoa vai para UTI, fica entubada, e para sair de uma questão dessa, eu já digo que muitas vezes é um milagre, né? Porque até para os médicos, para a equipe de enfermagem, para todos, é um grande desafio dentro dos hospitais, né? Então, o recado que eu deixo, assim, vamos colaborar, né? Vamos colaborar na todas as medidas protetivas, vamos nos cuidar, vamos ajudar as pessoas, vamos escutar um ao outro, dialogar, né? Porque para lidar com crise você tem que saber conversar, você tem que saber desenvolver empatia, resiliência, vários fatores, né? Então é isso, esse é o meu recado, né? Eu acho que a crise ela pode te fazer mais forte, né? Tem alguns estudiosos que falam isso, que ela pode trazer uma oportunidade de progresso, de conscientização, né? E de fortalecimento, ou ela pode trazer um regresso, né? Por conta do medo te paralisar. O Edgar Morin que fala essa frase, né? Que é um dos grandes teóricos também da terapia familiar, né? Que faleceu ano passado, nos deixou. Então é isso, ou ela pode levar você para um progresso e para outras oportunidades de crescimento, ou você pode ficar meio que paralisado no medo e não sair daquele lugar, e não é isso, nós não somos para isso, nós temos que sair do lugar, a gente tem que se superar cada dia, um dia de cada vez, né? Com certeza, perfeito. Adriana, muito obrigada por esse bate-papo. Já deu para sentir um pouquinho aí do que vem pela frente no curso. Você que assistiu a gente, muito obrigada também pela sua companhia. Só lembrando que é só entrar no site da Pós-Med para se inscrever no curso, não perde, porque além de uma oportunidade, né, de crescimento profissional, esse curso também traz uma oportunidade de crescimento pessoal. Então, aproveitem, se inscrevam, não percam a oportunidade. Obrigada e até a próxima. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.